Eu tive uma experiência com uma moça, ela trabalhava na faculdade que eu trabalhei lá em Curitiba, no Paraná, e ela praticava ginástica olímpica. Uhum. E ela treinava com um ucraniano. Sim. Lá em Curitiba, porque tinha a seleção brasileira. A Confederação Brasileira. Confederação Brasileira lá. E um cara chamado Oleg. Isso, perfeito. Um ucraniano, não é? E ela falava assim para mim: Alexandre, eu tive que deixar a ginástica olímpica porque os treinos eram espartanos. A gente não aguentava. A série de repetições era exaustiva. Eu saía de lá morta. Não é? Sim. Então, sim. até que ponto isso é disciplina, dedicação, claro, ou é um biotipo, um talento que a pessoa tem? Sim. Porque assim, ela falou: Alexandre, ele chegava lá, a gente treinava 8, 9, 10 horas por dia. Era maçante a gente treinar. Perfeito. Você entrou num departamento agora muito importante, né? E aí eu vou falar como professor também da Uniara e formador de grandes professores e profissionais. O esporte de alto rendimento, ele já não passa a ser mais saúde. Isso é muito claro, eu tenho que deixar isso muito claro. Por quê? Porque esse atleta, ele está predestinado a ser o melhor. E ser o melhor, ele precisa treinar, porque eu preciso ser melhor até do que eu próprio. Né? Se eu for um nadador, eu tenho que ganhar segundos. Né? Se eu for um ginasta, eu tenho que ser o melhor ginasta, porque eu não consigo medalha de ouro. E todo esse estigma, né? Agora eu vou falar de um lado extremamente importante, dessa formação do grande atleta, ele passa por um histórico extremamente negativo olímpico. Então, para quem nunca viu esse documentário, Tudo por uma Medalha de Ouro, eu gostaria que vocês, quem gosta do esporte, assistam, né? Porque as atrocidades que eram feitas para que você pudesse se destacar como atleta, isso na ex-União Soviética, por exemplo, nos países comunistas e socialistas, qual que era o único caminho? O esporte. Então eu entregava meu filho para você, técnico, e falava assim: faça dele um campeão. E a partir do momento que eu entregava meu filho ou minha filha para ele fazer este campeão, ele estava sujeito a tudo. Okay? As regras do Estado. Isso, eram as regras. E para isso eu precisava ser o melhor. E aí o que eu usava, eu vou usar alguns termos que eles faziam, davam medicamento para as crianças não crescerem, eles davam anabolizantes, eles faziam testes anabólicos, eles faziam coisas absurdas, desde gravidez e aborto, porque aí não aparecia no teste olímpico, por exemplo, não ia aparecer que ela estava sendo dopada, o nível de oxigênio lá em cima, e depois era cometido o aborto. Isso nas atletas de atletismo, né? Na natação, eles usavam o gás hélio, tá? Na sua região estomacal, e lacravam. Por quê? Porque com o gás hélio você se mantia mais elevado, mais leve, podia ser mais rápido na natação. E aí os treinamentos exaustivos para que chegasse à perfeição fazia com que esses atletas falhassem. Na China, né, eles cortavam as pernas pela canela para fazer o alongamento desses atletas para eles serem mais altos, porque a gente está falando de estatura, né? O vôlei precisa ser alto, o basquete precisa ser alto, mas meus atletas são baixos. Então vamos criar técnicas para essas pessoas crescerem. Eles pegavam a parte genética daquele estado, daquele lugar, os pais mais altos, as mães mais altas, e eles tinham que se casar para ter os seus filhos mais altos, porque eu teria os melhores jogadores. Então as atrocidades, né, humanas eram feitas porque se eu sou o campeão da Olimpíada, eu sou o mais forte. Né? Então, quando a gente fala nisso, a gente não está falando de saúde. Nós não estamos falando de formação humana, nós estamos falando de vitória a todo custo. Então, quem quiser assistir, entender um pouquinho sobre esse histórico, o documentário é Tudo por uma Medalha de Ouro. É muito, muito bom, muitas informações interessantes.